Paz Deus, meus irmãos, paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Leivão aqui da Comunidade Cristã do Brasil, ministério conhecido como Nova CCB. Ministério que está à frente o ancião Isaías Gonçalves de Francisco Morato. Irmão, meu intuito aqui é falar de Jesus, falar do Evangelho, falar do Reino de Deus, né? Também estou aqui à frente do Projeto Resgate, o qual eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está afastado da reunião. Você é bem-vindo ao nosso ministério. Vem fazer parte desse ministério ou vem apenas visitar. É importante a sua presença. É muito importante para nós e para o Senhor. Amado irmão, tem uma mensagem da palavra que fala justamente do reino de Deus, né? E ela diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então sente-se ajunta os peixes bons em cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos do justo e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro de ranger os dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele disse: por isso todo o mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar as palavras de Jesus, saiu dali. Meu amado, alguns podem perguntar, mas essa rede foi lançada, irmão. Vamos entender assim, de uma forma simbólica, lançada ao mundo quando Jesus deu sua vida por todos, né? Ele veio com o propósito de salvar todos. Então, todos que ouviram o Evangelho foram apanhados por essa rede. Todos que foram alcançados pelo poder da palavra. Mas, irmão, para ser escolhido, tem que passar numa escolha, numa peneira. Porque muitos ouvem a palavra de Deus, muitos ouvem o Evangelho, mas não dão crédito, não crê. Ouve falar de Jesus, mas não crê no Senhor, não segue o Senhor. Ou vão por um certo tempo e desanimam, se entristecem, ou são atraídos por outras coisas e se afastam. A vida nossa, irmão, a nossa jornada é uma escolha. Cada dia, todo dia, o Senhor está escolhendo os seus, né? O tempo mostra o que cada um tem na mente, ou seja, no seu coração. Então essa parábola, ela vem nos mostrar que durante a nossa jornada existe a separação, irmão. Mas vai ter aquele dia, vai vir um anjo. Sim, naquele dia separarão. Mas a palavra de Deus, irmão, ela foi lançada. As mensagens do Reino do Céu foi lançada. A rede foi lançada. E quantos vão nas reuniões cristãs? Quantos são chamados? Mas quantos vão ser os escolhidos, irmão? Porque a permanência na fé em Cristo é uma luta diária, irmão. Quantos no passado já se vestiram com roupas adequadas para ir nas reuniões cristãs? Quantos participaram de eventos? Quantos foram, talvez no seu ministério, tenha acostumado, foram cantores gospel? Quantos foram obreiros? Quantos foram pastores? Hoje não são mais. Hoje não seguem mais ao Senhor. Mas foi lançado pela rede. Foi lançado pela palavra. A palavra abraçou todos. Quantos, nem que seja por curiosidade, chegou a entrar numa reunião cristã?
Quantos, talvez, numa rua, numa praça, pararam para ouvir um pregador e ficaram ali meia hora, uma hora, depois saiu do coração. E quantos já ouviram o Evangelho, como antigamente, em transportes, hoje não acontece mais por das leis. Quantos já ouviram pregadores no seu trabalho, pessoas falando do reino de Deus? A rede foi lançada. A rede é a palavra também, irmão. Ela lançou a todos. O pescador queria escolher a todos, mas nem todos estão prontos ou apropriados para seguir o reino de Deus, ou tão qualificados. Mas a qualificação, irmão, será que eu tenho que ser uma pessoa? Não. A qualificação, irmão, os requisitos dela para o reino do céu é ter humildade, é reconhecer Cristo como seu Salvador, é lutar contra as concupiscências da carne também. Quantos estão envergonhados porque desobedeceram a palavra, foram infiéis nos seus relacionamentos, foram infiéis a Deus também. Quantos trocaram o Senhor por coisas supérfluas dessa vida? Então a palavra todo dia está sendo lançada. Todo dia estão vindo vários tipos de pessoas, como vamos dizer assim, vários tipos de peixes, né? E quantos estão sendo separados? E quantos estão sendo, de certo modo, recusados? Então, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apoia toda a sorte de peixe. Por essa passagem, vamos colocar que a rede fosse a palavra. Ela alcança muita gente talvez segue, muita gente vem nas reuniões, né? E apoia muitos. E quando ela está cheia, ela é recolhida nos barcos, né? Os pescadores puxam, né, para a praia. Então se assentam todos ali, juntos os peixes bons em cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá o fim dessa era. E assim a nossa jornada cristã. Você que já teve um dia que já se reuniu, está ouvindo essa palavra, no seu coração você sentiu alegria, você é um peixe bom, irmão. Porque você sentiu alegria nas coisas de Deus. Mas se você está aí dando risada, zombando, você é um peixe ruim. E a palavra fala que os peixes ruins vão ser separados e lançados, porque chegará o dia em que os anjos virão e separarão os perversos. Mas as mensagens, anjo significa mensageiro, mas essa mensagem é como fosse o anjo falando para você. E ele vai separar o que é bom e o que é ruim. E diz assim, e ajuntarão os peixes bons no cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá ao fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá um choro de ranger os dentes. Então Jesus perguntou, vocês entenderam essas coisas? A palavra de Deus, a rede foi lançada. E o que é bom vai permanecer, irmão. O que é bom permanece. O que é saudável permanece na presença de Deus. O que não é tirado. É lançado fora. Porque a vida é uma escolha. Todo dia é uma escolha. Entendeu, meu irmão? Então a vida não deve ser suportada, mas desfrutada. E só quem pode desfrutar dessa vida com alegria, com amor, com esperança, é só os peixes bons. Ou seja, só aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. E permanece, né? E vão ser separados para o cesto, né? Onde o pescador escolhe, onde o pescador vê que aquele é próprio para ali, né? E assim é o Senhor nessa vida. A vida é uma escolha. Então desfrute da graça de Cristo, irmão. Desfrute do amor de Jesus, né? Entendeu? Se importe com isso.
A vida não deve ser suportada. Se você está vivendo numa vida cristã e se suportando ali, não, não, não. Ela tem que ser desfrutada. Ela tem que ter alegria. Você tem que ter alegria em servir a Deus. Alegria em ser um cristão, ser um crente. Se não existe alegria, se você só está suportando as dores, então você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o amor de Deus, o amor de Cristo. A palavra lançou a rede e muitos foram chamados. Os que suportam não entendeu o Evangelho, mas os que desfrutam, os que sentem alegria nos cânticos, os que sentem alegria nas orações, os que sentem alegria com a mensagem da palavra, os que sentem alegria, desfrutam dos bens de Deus. Mas os que suportam, os que estão ali apenas para dizer que são crentes, estão suportando a mensagem, estão suportando aquela conduta moral cristã, estão suportando permanecer no status cristão, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é desfrutado com alegria, com gozo, com o Senhor na nossa vida. Provas, lutas, você vai ter, mas tem que ter alegria, tem que ter satisfação, o desejo de servir ao Senhor. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe, meu irmão. Compartilhe, divulgue, se inscreva nesse canal e ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.